Amém. Glória a Deus, louvado e bendito seja o nome do Senhor. Queria saudar todos com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu estou muito feliz de estar aqui essa noite, mais uma vez, para dizer: o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Jeová Jireh, o Jeová Rafá, o Jeová Nissi. Ele é o nosso Deus. Ele tem cuidado de nós e nos trouxe até aqui. Eu só tenho motivo para me alegrar e declarar essa noite que eu quero renovar a minha esperança nele. Amém? Eu continuo confiando que ele é comigo. Eu continuo confiando que ele é contigo. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Sabe, a mensagem dessa noite tem por título Os 300 que marcaram a história. Os 300 que marcaram a história. E aí, quando eu falo isso, algumas pessoas já, antes nos bastidores aqui, né, minha mãe já pulou na mente dela quem? Os 300 de Esparta. Os 300 de Esparta foi uma história muito interessante, que foi uma história, né, dizem ter sido verídica, que foi retratada pelo cinema em dois momentos diferentes. E os dois momentos que foram retratados foram dois sucessos absolutos. A primeira foi lá em 1962 e o filme foi um sucesso. E depois refilmaram em 1998, já com uma outra tecnologia, e o filme novamente foi um sucesso, porque é uma grande história da humanidade. Fato. É uma guerra enfrentada pelos espartanos, onde o Império Persa, em 480 a.C., vinha tomando tudo, vinha de uma forma avassaladora, conquistando o mundo, com o maior exército já montado até então. Então eles tinham um poderio extraordinário, eles foram conquistando terra e contratando mercenários. Traduzindo, eles chegaram de uma forma que eles viraram uma verdadeira máquina de guerra, né? Ninguém conseguia superar o poder deles. Então eles faziam uma oferta: ou vocês se subjugam plenamente, ou nós entramos e destruímos. E os primeiros foram destruídos, e os outros, vendo aquele poderio, já se entregavam plenamente. Porém, num dado momento da invasão, da continuidade de invasões, eles chegam ao território grego. Mais especificamente, entrando por Esparta. E eles já sabendo tudo que eles faziam, e o grego tinha uma cultura muito filosófica, e vocês conhecem sobre isso, porém existia uma parte da nação que era de verdadeiros guerreiros, uma tropa de elite. E os espartanos estavam entre esses que treinavam de uma forma feroz para a guerra. Era uma equipe boa, era o BOP da história, era o Comandos Especiais, né? Era a tropa verdadeiramente de elite que tinha na época, era a tropa formada pelos espartanos. Eles eram talhados para a guerra desde criança, desde pequeno. Então agora, na invasão à Grécia, Leônidas com seu exército, Xerxes com seu exército, bate de frente exatamente com o território de Leônidas. Mas olha que interessante. Quando ele chega para o conselho e pergunta: nós vamos à guerra, o que as pessoas fazem? Nós somos guerreiros? Não, veja bem, vamos conversar, vamos analisar, vamos pensar. E houve uma divisão naquele primeiro momento. Só que ele sabia que existia uma coisa chamada janela de oportunidade. E ele sabia que existia um ponto dentro do território que poderia ser um ponto específico para tentar frear a investida contra o território. E assim passa a história dos 300 de Esparta. Eles vão exatamente para um estreito e, tendo sido negado a saída do exército por completo, o general faz o quê? Ele convida a sua tropa de elite, a sua guarda pessoal, para fazer parte dessa investida. Só que você há de convir comigo que não era pura e simplesmente uma investida. Era uma investida suicida. Você imagina um exército de milhares contra 300 homens. Qual era a chance que eles tinham? E aí eu pergunto a você: será que hoje você entraria num exército desse? Será que você entraria num combate como esse, sabendo que, entrando nele, eu não vou ter chance de voltar vivo para casa? Porque o inimigo não tem, ou você se rende a ele e se prostra, ou você morre. Então, se eu estou levantando uma bandeira de guerra contra ele, eu sei que eu não tenho outra opção. E aí a história vai falar que quando Leônidas é convidado a se render diante de Xerxes, ele fala, né, para depor as suas armas, ele fala: não, as minhas armas não vão ser depostas. Se vocês querem minhas armas, vocês precisam vir buscar. Vocês precisam tomar de nós.
E ele fala, se é isso que você perde, é isso que você vai ter. Mas ele fala, só tem o seguinte, se prepara, porque a quantidade de baixas vai ser muito alta. Traduzindo, nós, como dizem na gíria, vamos cair atirando. Nós não vamos nos entregar. Então ele pega, conhecedor pleno do território, ele vai até um estreito, onde somente frações de tropas conseguiriam chegar entre ele, as montanhas e o mar. Então tinha que, por mais que fossem milhões, milhares, eles só conseguiriam seguir de fração em fração. Então, traduzindo, a luta seria praticamente tete a tete. É lógico que você tem que pensar que uma investida, um ataque contra a tua vida por 5, por 10 minutos, por 5 horas, por 2 dias, por 3 dias, as forças literalmente vão sendo sugadas. E essa é a primeira reflexão que o Espírito Santo me traz essa noite, que não estava nem no esboço. Muitas pessoas estão em combate no dia de hoje. Muitas pessoas estão vivendo uma situação exatamente como essa. E o que elas estão fazendo? Correndo para junto dos guerreiros que guerreiam com ela? Não, estão se recuando e ficando sozinhos em casa. E eu pergunto, qual é a chance de sobrevivência nesse tipo de guerra quando você está sozinho? Então, eu quero convidar você que está assistindo em casa esse vídeo, a você que está aqui comigo, a entender que junto, literalmente, nós somos mais fortes. Juntos, nós temos chance de sobreviver nessa grande guerra espiritual em que nós estamos envolvidos. Juntos, nós temos capacidade até mesmo de desopilar, de colocar para fora aquilo que está fazendo mal, aquilo que eu ouvi. Hoje mesmo nós conversamos aqui nos bastidores e aí foi citada alguma coisa, só que dessa conversa que foi citada, o Espírito Santo me trouxe à memória algo que eu tinha visto há mais de 20 anos atrás sobre uma consagração específica que o personagem falava e eu pude trazer um clareamento à mente de quem estava conversando, traduzindo. Era uma informação que ele não tinha. Mas se ele não estivesse aqui junto, em família, onde a gente pudesse debater, conversar, até mesmo nas coisas informais, nós perderíamos a oportunidade de ter conhecido essa faceta, esse detalhe histórico, essa questão cultural, essa questão espiritual. Então, quando nós estamos juntos, nós escolhemos as pessoas certas para ombrear conosco, a nossa chance de vitória é muito maior. Amém? Bom, então esse exército, esse esquadrão suicida vai e pega e chega naquele estreito. E naquele momento a gente precisa entender o seguinte: palavras convencem pessoas, boas palavras, palavras eloquentes convencem, mas exemplos arrastam multidões. Quando o Leônidas chega naquele ponto e toma aquela decisão e pergunta, por que você está fazendo isso? Ele simples, porque eu estou tentando salvar a Grécia. Eu estou tentando salvar os homens, as mulheres, os filhos. Eu estou tentando eu estou tentando dar tempo a eles para pensarem melhor, para se armarem, para se prepararem, porque senão o inimigo vai chegar nas nossas portas e já vai ser tarde demais. Se eu não tentar parar ele aqui agora, por mais que eu saiba que isso vai custar minha vida, todos vão morrer. Então eu prefiro eu e os meus homens darmos as nossas vidas para que vocês tenham a chance de acordar e começar a reagir. Meu Deus do céu, isso é muito profundo. Será que na Igreja de Cristo não está acontecendo exatamente isso? Será que não tem mega igreja, as pessoas já milhares se abraçando, falando coisas bonitas, coisas interessantes, coisas fúteis, seja lá o que estão falando, mas não estão apercebidas para a guerra que está acontecendo, que está batendo a porta. Enquanto existem outras pessoas, um outro grupo, que está combatendo, que está lutando, está em torres de vigília, está em oração, está em consagração, está jejuando inclusive pela nação, pelas coisas que estamos entendendo, que estamos vendo, que estamos sentindo. Mas você pergunta, não são todos evangélicos? Quando a gente anda na história da humanidade e chega nessa história, não eram todos gregos? Algumas pessoas já nascem derrotadas. Por mais que o nascimento seja um grande combate, seja do momento de fecundar, seja do momento de sair de dentro daquela placenta, seja do momento de respirar, nossa vida já é uma luta. Mas algumas pessoas parece que já entram com uma bandeira branca na mão, se rendendo. Existem pessoas que realmente, diante do primeiro bu, já está entregando tudo. Mas eu já vou te adiantar, isso aí é motivo de uma outra pregação, porque existe uma construção neural sendo feita sobre a sociedade para que cada vez mais a testosterona reduza. Mas isso é uma outra ministração, não é para hoje. Amém? Já guarda aí que já está no forno essa. Né? O trabalho psicológico que está sendo feito para reduzir a testosterona dos homens, para que eles não sejam tão guerreiros como eram antes.
Então, quando você pega uma geração como a minha, que é a geração de homens com mais testosterona, com mais eficiência, com mais ênfase na fala, alguns já, ai meu Deus, é muito duro o jeito que ele... O que ele falou? Não, a forma que ele falou. Oh, caramba, mas o que ele falou? Não, ele fala muito alto, ele fala muito grave, ele fala muito firme, ele gesticula, os dedos dele chegam a ficar trincados. Ah, isso é demais para mim. Será que você realmente é assim ou será que estão codificando a tua mente para isso? Reflita sobre isso, em nome de Jesus. Pois bem, quando ele chega com seu pequeno exército e toma posição e fala, nós vamos defender a Grécia, algumas pessoas se emocionam, porque algumas pessoas são emocionadas. Algumas pessoas, vocês já viram pessoas que são assim? Ai, eu tô aqui, eu tô contigo, vamos fazer. Aí primeiro, cadê? Cadê? Tava aqui comigo agora. Já foi embora. Só fez Não, pastor, você entende. Pastor, nada a ver. Pô, aquele ali nada a ver, pastor. Deus sabe, boa. Deus sabe da minha capacidade até onde eu aguento. Isso vocês estão rindo agora, mas essa mensagem vai continuar. Vamos lá, continuando. Então, muitos homens se apresentam diante de Leônidas pedindo para fazer parte do exército dele. E ele chega e pergunta, o que você fazia? Ah, ferreiro você, tirava leite, mas tirava tantos litros por dia, sou bom nisso. E você? Não, carpinteiro, você... Assim, cara, nós somos guerreiros, nós entregamos a nossa vida nesse negócio de espada, de guerra. A gente bota os nossos filhos sozinhos, quando adolescente, ainda para dormir na neve sozinho, para ver se ele volta no dia seguinte. E tem que voltar com o pé de um animal para mostrar que foi guerreiro. Aí a gente começa a respeitar o adolescente, né? Bruto. Eu lembro que, para mim, meu teste de sobrevivência foi sair para comprar pão com uma nota de 1 barão, que vinha com um troco gigante. Aquele 1 barão, se eu perdesse no meio do caminho, eu acho que eu ia estar trabalhando até hoje para pagar aquele barão pro meu pai. Né? Troco de milhões, né? No dinheiro de hoje. Era quase com a nota de 100 reais para comprar pão. Para ver se tu era homem mesmo, saber se sabia fazer conta, e se não ia ser assaltado e a pancada ia comer. Porque se tu voltasse, ia voltar no mínimo com o olho roxo, faltando um dedo. Era mais ou menos assim, o sistema era bruto, né? Aí quando tu chegava com um pão, com um troco e com a cara sem estar inchada, aí você vingou como homem, aí você a partir dali podia, né? Vocês estão rindo? Era iniciação, o sistema era bruto ou não era? O sistema era bruto, não era fácil não, né? Hoje em dia... Hã? Hoje... Gustavo, tá assustado? Tá assustado, Gustavo? Respira. Não tinha nem esquecido. Tinha esquecido que você estava aí. Lembrei de você, ó. Ah, obrigado por lembrar que ele tá ali, ó. Ele estava ali junto com o pai, encostadinho, tipo assim, pai, tô contigo. Então... Amém, irmãos? Mas o fato é, eles eram adestrados para a guerra. E é interessante que aquele general vai falar a segunda coisa que marca a história da nossa vida nessa noite. Em muitos momentos, o menos é mais. Em muitos momentos de conflitos, de combate, de dificuldade, o menos é mais. Estou sozinho, estou só meu marido, estou só meu melhor amigo. Caramba, só estou eu e minha prima, nesse tempo todo mundo... Acredite, tem horas que é melhor ter menos do que ter mais. E aí ele explicou para aqueles homens eram adestrados para a guerra, mas eles entendiam, quando falavam em técnica de combate, o que era formação em linha. E deixa eu falar uma coisa para você sobre formação em linha. É mais ou menos o que eu aprendi quando eu me casei há 22 anos atrás. Eu aprendi, né, fazendo curso de noivo, que quando eu tivesse numa situação de perigo, eu não tinha que botar o escudo na minha frente, não. Eu tinha que botar o escudo do lado da minha companheira, que estava do meu lado. O meu escudo é para proteger ela. Você está entendendo, varão? Você está entendendo, varoa? O teu escudo é para defender quem está do lado. Mas e eu vou ficar na mão? Com a outra mão você tem uma espada. Com a tua espada você se defende. Então essa era a técnica de combate que eles entendiam. E quando você botava alguém nessa linha que não agia dessa forma, o que você fazia? Desprotegia o outro. Desprotegendo o outro, ele ia ser morto. Se ele fosse morto, o que você acontecia? Abria um buraco na linha de defesa. Então eles preferiam contar com muito menos homens, mas com homens que entendiam o que era andar ombreado. Homens que eu sabia que eu podia estar olhando para cá e eu não precisa nem me preocupar com o que está acontecendo lá de cá, porque eu sei que quem está do meu lado está me protegendo. Ramaná, Shebe, soube. Se eu estou evangelizando, eu não preciso me preocupar com a administração da igreja, porque eu sei que tem alguém cuidando.
Se eu estou ensinando aqui a palavra, tem alguém indo no hospital visitar. Então eu não preciso me desdobrar em 1000. Por quê? Porque eu sei que aquela frente está protegida. Você está entendendo? Porque é isso que o Senhor nos chamou, para ser parte de um exército, onde cada um vai cobrir um flanco. Cada um vai cobrir uma posição, cada um vai cobrir uma frente. E se você está baixando o teu escudo, lembre-se, você não está se colocando em risco, você está colocando a vida de alguém em risco. E quando a gente entende isso, a coisa toma um vulto totalmente diferente. Porque você não está se matando, você está matando o teu irmão. E o pior, pode ser que você com essa postura derrube toda uma linha. Porque aqueles demônios vão entrar e vão atacar um monte de pessoas. Tudo por quê? Porque você negligenciou. Porque você brincou com coisas sérias. Porque você esqueceu todo o treinamento que você teve. Porque você permitiu que as emoções falassem mais alto. Uau! Agora ninguém tá rindo mais, ficou todo mundo sério. E aí, Dorinha? Me ajuda aí, que ninguém tá rindo, não. Me ajuda aí, Dorinha, que fiquei sozinho nesse negócio. Amém? A outra tá me olhando com a regalada ali. O sistema é bruto, é isso mesmo. Então eles dispensaram aqueles que vieram. E aí você pergunta, mas nós vamos dispensar? Deixa eu falar uma coisa. Existem momentos que o menos é mais, sim. Existem momentos que é melhor ter poucos, mas esses poucos estarem estruturados, se protegendo e crescendo junto, do que colocar pessoas de qualquer maneira dentro de um sistema, em posições estratégicas, e aí entenda isso. E aí toda a linha está correndo risco. Então a gente precisa entender que tem momento que a gente está treinando pessoas. Mas na hora que o chofar toca, na hora que a corneta, a trombeta toca, não é hora de treinar ninguém. É hora de você fazer aquilo que você foi preparado para fazer. Você está conseguindo entender isso? Existe momento de cuidar, de ficar ali afagando, ensinando, como maneja, como amarra o coturno. Isso é legal. Existe momento para isso. Mas quando toca o sacinete, você não pode brincar mais disso. Você tem que ir para a posição, porque estão contando com você. Então existe hora de treinar e existe hora de guerrear. E se você estiver guerreando e aquela pessoa fala, não, eu vou ficar para trás, lembre-se, às vezes o menos é mais. Amém? Bom, continuando. Os 300 de Esparta, e eu nem perguntei minha mãe por que ela lembrou quando falou dos 300 de Esparta, o antigo, não sei se era com Marlon Brando. Sério? Aí, olha só o mistério, hein? Tá conectada, hein? Eu não falei nada para ela, hein? Ela viu o filme essa semana. O que você lembra de primeira quando eu falo os 300 de Esparta? Depois eu edito para tirar tua voz. Fala que eu pode... Um pouco mais. Fala, bota pra fora, irmã. Bota pra fora o coração. Você... A barriga de tanquinho dos outros. Uniforme de combate. O uniforme de combate, o outro falou aqui, ó. É isso? Aí a mulherada vai falar, a barriga de tanquinho dos camaradas. Meu amigo, a barriga de... Aleluia. Aí disse a outra irmã ali, ó. A irmã, terceira idade, mas tá viva, hein? É terceira idade, mas não é... A anciã falou, tá falado. É a barriga de tanquinho ou a barriga de tanquinho, né? Aleluia. Então eu posso dizer que a primeira coisa que chama atenção são seus corpos esculpidos. E eu pergunto para você consegue esculpir um corpo do dia para a noite? Não. Então, para você conseguir curtir ou admirar um corpo esculpido, você precisa de tempo. Mas só tempo? O tempo por si só faz isso? Você precisa de treino. Você precisa de treino durante um certo tempo. E não é um tempo pequeno. E aí eu pergunto para você, por que você olha para certas pessoas e fala, queria ter tanto assim, e você está tendo oportunidade e não está fazendo? Como é que você está cuidando, literalmente, do templo do Espírito Santo, que é o teu corpo? Porque aí vem todo um conglomerado de atitudes. A hora que você dorme, como você come, o que você faz de atividade, é um monte de coisas que estão envolvidas nisso, naquilo que se você der mole, você só olha, suspira e fala, uau, queria tanto isso. Então você precisa ter perseverança no seu sonho, perseverança no seu objetivo, porque as coisas, como aquelas barrigas de tanquinho, com certeza não acontecem de um dia para a noite. Eu faço uma lipo, mesmo fazendo uma lipo, você não consegue um desenvolvimento como aquele. Você precisa de treino. Amém? Segunda coisa que é marcada naquele filme, agora os homens vão falar, é a coragem.
Putz, grilo, o que os caras fazem, quando olha para aquele exército que some no horizonte e fala, vamos manter posição. Ó, você sabe que talvez a gente depois de amanhã esteja morto. Beleza, mas amanhã eu ainda quero estar vivo. E se tu morrer primeiro, eu vou te zoar. Quando a gente chegar na eternidade, eu te zoo. Porque tu foi fraco, morreu primeiro, não vou morrer primeiro que você. A gente vai morrer todo mundo, é certo. Mas eu vou ficar mais tempo. Ah, duvido. Vambora então. Vamos disputar quem fica mais tempo vivo? Porque a brincadeira era essa. A brincadeira não é de quem vai sobreviver e quem vai morrer. Morrer todo mundo ia. Mas quem vai ficar mais tempo? Então uma coisa que marcou muito é a questão da coragem. Mas, de novo, eu falo, a coragem deles nasceu naquele momento? A coragem deles nasceu quando eram adolescentes, já eram treinados, já eram colocados em situações extremas. E aí eu preciso perguntar para você, mães de adolescente, prestem atenção no que eu vou falar. O que você tem feito com os seus filhos adolescentes? O que você tem feito com eles? Será que você está treinando ele para ser um espartano? Ou uma outra coisa? Porque se você quer ver o seu filho chegar num lugar específico, você não pode esperar ele fazer 25 anos para ele chegar a esse lugar específico. Você tem que começar a treinar ele agora. Você começa agora a fazer coisas que vão fazer com que ele construa algo até onde ele vai chegar. Então deixa eu dizer uma coisa. Muita gente está olhando para a frustração que está tendo com seus filhos, mas eu quero dizer, a culpa é dos pais. Porque os pais não estão fazendo o que precisa fazer e está frustrado porque não está vendo o filho. Não, mas eu estou deixando ele, eu deixei ele com internet, eu deixei ele aqui com conexão, eu até assinei um aplicativo aqui. Poxa, eu falei para ele assistir alguns vídeos instrutivos e não está dando certo. O que você... Você é exemplo vivo? Essa semana a gente teve um exemplo aqui na igreja que me fez chorar. Que foi literalmente uma pessoa que tinha ouvido do pastor uma palavra que veio da parte do Senhor para ela, falando que se ela não fizesse algo, sua geração não iria fazer. E ela recebeu essa palavra, agradeceu e começou a se mover nessa direção. E essa semana eu já vi resultado do filho fazendo exatamente o que ela estava fazendo. Traduzindo, é cumprimento. Eu glorifico primeiro pela misericórdia de Deus de usar dentro da palavra profética. E também agradeço a Deus pelo ouvinte se mover em direção à vitória. Amém, igreja? A terceira coisa que marca nesse grupo é a questão da sua união em combate, que foi o que eu já disse. Eles entendiam que não era o que eu estou fazendo para mim e por mim. Não, eu estou aqui fazendo parte de um grupo de combate, onde o meu escudo defende o meu companheiro e a minha espada, a minha lança me defende. Então, quando ele pensa no lado dele, ele já está protegido. Então ele só tem que se preocupar com a frente, porque do lado vai ter a mesma coisa, o escudo dele vai estar protegendo o próximo. E assim eles trabalhavam em linha e foram vencendo muitas e muitas vitórias, muitos combates. Amém? E a última coisa é a questão do seu líder. Eles seguiam a voz do seu líder. E eu pergunto para vocês, quem era o líder deles? Era um cara que se formou numa faculdade boa, de Harvard, tinha um diploma de pós-doc em Yale, e era um cara que foi trainee numa empresa. Era isso que era o líder deles? Era um teórico? O líder deles era um cara que já tinha sido soldado um dia. E como soldado ele se destacou. E porque ele se destacou como soldado, ele foi colocado numa outra posição. E ele conseguiu se destacar nessa outra posição. Ele não era peixada, como dizem alguns. Ele era alguém que foi crescendo diante de um exército até se tornar general. E quando ele se tornou general, todos olhavam para ele como sendo um referencial. E aí eu quero te pedir, em nome de Jesus, que você repita. Quem tem sido o seu referencial? Quem você está seguindo no Instagram? Quem você está seguindo no Twitter? Quem você está seguindo no Facebook? Será que essa pessoa que fala algumas frases bonitas, que ela pegou de outros escritores, é um referencial para você? Ou será que é uma pessoa que dá exemplo? Eu vou acabar mexendo aqui e trazendo uma reflexão. Tá vendo um vídeo do Universo Maromba, de um grande, produtor de conteúdos da área de musculação, falando em referência a uma pessoa que para ele era uma referência. Aí ele falou, fulano pra mim, ele não é... Hoje ele é meu amigo, mas ele começou sendo um referencial pra mim. Eu comecei a seguir ele nas redes sociais. Sabe por quê? Porque ele fazia uma live 6 horas da manhã de um treino que ele começava a postar às 5. Pô, um cara que é médico, que tem uma vida de conforto, acorda às 5 horas da manhã pra se preparar, ele tem moral pra falar o que foi e eu tenho que parar pra ouvir.
Então ele não é somente um rostinho bonito, um teórico, não. Ele está primeiramente fazendo. E aí, em cima do que ele está fazendo, dando exemplo, aí ele vai e produz um conteúdo. Na comparação, você está entendendo? Eu te pergunto, em mundo espiritual, você está seguindo quem? Que pastores você está dando ouvido? Será que é alguém que está dando testemunho para você? Será que é alguém que tem história de vida? Será alguém que alguém testemunha por ele? Rapaz, eu já vivi, eu já estive com ele, a gente passou por isso junto. Será que é alguém que tem bagagem? Ou será que é alguém que só tem teoria? É sobre isso que eu estou falando. E entenda, eu não estou fazendo administração própria, porque eu sou quem sou. E ponto final. Não é arrogância, é reflexão. Eu construí nesses 49 anos, sendo os últimos 30 no Evangelho, sem desviar nem para a esquerda nem para a direita, eu construí uma carreira, eu construí uma vida. Eu tenho pago o preço, e que preço tem sido esse? Só Deus sabe. Então é com propriedade que eu estou chegando aqui falando para você, cuidado de que fonte você está bebendo. Reflita, analise, pense. Será que essa pessoa tem realmente alguma coisa que pode... Ou será que ele está pegando frases prontas? Quando você lê muito, aí você fala, ele está falando isso aqui, só que ele não cita o autor, não é dele, isso aqui é do fulano de tal, isso aqui é do livro americano, isso aqui é da pensador tal, isso aqui é do escritor tal. Né? Eu e minha esposa lemos muitos livros, a gente vê isso. Caramba, essa pregação todinha aqui é a ministração do livro de Beltrano. E ele não cita isso. Aí você está bebendo, caramba, fulano é sábio demais. Sábio nada, ele lê um livro e está replicando o livro. E está com 1 milhão de visualizações. E nem bota no rodapé, leia o livro tal, que é bom. Nem cita o autor de onde ele está copiando. Vocês estão entendendo isso? Amém? Então o general Leônidas foi alguém que foi provado e aprovado, e por isso foi colocado em novos patamares. Você tem muitos sonhos, você tem expectativa e você tem vontades, mas eu quero te dizer que a nossa vida é uma vida de capítulos. O que você está escrevendo no capítulo de hoje? O que você escreveu no capítulo de ontem? O que você está planejando? O que você está fazendo? O que você está sonhando? Se eu pegar o 606 no centro na Tijuca, se não mudaram as numerações, se não mudou a numeração, eu sei que se eu ficar sentado nele, eu quero ir para Copacabana, eu estou sonhando para Copacabana. Onde é o ponto final do 606? Engenho de Dentro. Eu vou... sim, mas ele segue para o Engenho de Dentro. A questão é, eu vou para Copacabana? Não! Eu posso sonhar, eu posso chorar, eu posso sapatear dentro do ônibus. O motorista vai mudar a rota dele? Não! Então eu pergunto para você, aonde você tem embarcado e aonde você quer chegar? E essa reflexão não é só espiritual, não. Essa reflexão também é profissional. Porque tem muitos jovens e adolescentes à nossa volta. Então reflitam sobre isso. O que você realmente quer? Está começando daqui a pouquinho um novo ano. Ande em direção ao que você precisa. Sabe? Essa é a história dos 300 de Esparta. É uma parece que tinha lido spoiler, né? Conexão maneira. Mas, sinceramente, não é sobre esses 300 que eu queria falar. Porque essa história dos 300 me deixa emocionado. Mas existe uma outra história de 300 homens que me deixa maravilhado. Essa história desses 300 me deixa emocionado. Mas existem outros 300 que me deixam maravilhados. E eu estou falando dos 300 de Gideão. Uma história que aconteceu, se essa foi aproximadamente 500 a.C., a outra foi quase o dobro do tempo. Foi 500 anos antes. E aí eu peço para você abrir em Juízes capítulo 6. Juízes, capítulo 6. Os primeiros versículos vão dizer o seguinte: os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e por isso o Senhor entregou nas mãos dos midianitas durante 7 anos. E eles prevaleceram contra Israel, e por causa dos midianitas, os filhos de Israel fizeram para si covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Porque cada vez que os israelitas semeavam, os midianitas, os amalequitas e os povos do Oriente os atacavam. Acampavam em Israel, destruíam os produtos da terra até a vizinhança de Gaza, e não deixava Israel sustento algum, nem ovelha, nem boi, nem jumento. Por isso vinham com o seu gado, as suas tendas, com uma nuvem de gafanhotos. Eram tantos que não podiam contar. Guarda bem isso. Era como uma nuvem de gafanhotos. Era tanta gente o exército deles que eles não podiam contar. Nem a eles, nem aos seus camelos. Eles entravam na terra para destruir.
Assim, Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E eu preciso começar perguntando, até quando você vai se chafurdar nesse buraco de lama para acordar e pedir socorro? Eu, como pastor, eu tenho que te dizer, tem hora que dá vontade de dizer não. Pastor, o que é isso? Tem hora que dá vontade de dizer não. Porque você olha para a pessoa e fala, você está precisando de ajuda? Não, tá tudo bem. Cara, eu tô sentindo que você tá meio estranho. Ih, pastor? Nada a ver. Pastor, nada a ver, tá show de bola. Tranquilo. Engraçado, eu sonhei contigo. Não, pastor, é saudade. É porque você viu minha foto curtindo no Insta. Beleza, tá ótimo. Mas tá tudo bem? Tá tudo bem. Passado-se um mês ou dois, toca o telefone, fulano está internado no hospital psiquiátrico, fulano está no hospital, fulano está doente, fulano se separou da esposa, o filho está nas drogas, está lá na boca de fumo, tem que resgatar. E tu, caraca, eu estou perguntando há meses se está tudo bem, que eu estou sentindo, Deus está dando sonho, está visão, revelação, mas está tudo bem, não tem nada a ver. Aí quando vai lá no fundo do poço, grita quem? A polícia? O governo? A ação social? ONG? Não, chama o pastor. Você sabia disso não? É sempre assim. Inclusive eles, quando eles estão no sufoco, eles chamam o pastor também. Fica aí anotado. Aí você pergunta, por que deixou chegar a esse ponto? Então, em nome de Jesus, eu quero implorar uma coisa para vocês. Vamos reduzir os custos desse processo. Tá sentindo dor? Avisa. Tá com dúvida? Pergunta. Tá sentindo alguma coisa estranha? Pede ajuda, em nome de Jesus. É muito mais fácil para todo mundo. Não espera ir lá no fundo do poço para esperar o resgate, não. Porque é o que eu digo, tem hora que você para, respira e fala, caramba, dá vontade de deixar um pouquinho lá. Deixa lá um pouco de castigo. Dá vontade ou não dá? Dá vontade, tem hora que dá. Não deixa até amanhã. Não tá se afogando, não. Joga só uma pet vazia só para ter sustento, mas deixa lá um pouquinho para dar uma acordada também, para aprender. Aí amanhã a gente vai lá e começa o processo de resgate, de guerra, de luta, porque normalmente não é só chegar e falar, levante e anda, não. Meu amigo, é demônio que você enfrenta, é trabalho de macumba que você feitiçaria, que o retorno depois vem contra você, e aí você não protege a tua família não, para ver se eles não pegam os mais fracos. Pega até às vezes animal de estimação. Covardia mesmo no talo. Que às vezes você tá guerreando contra o demônio, daqui a pouco o cachorro tá vomitando, tá ataque epilético dentro de casa, putz, grilo, cara, atacou o bicho não tem nada a ver com a história, cara. Aí você tem que guerrear, orar pelo bicho, aí o bicho levanta-se andando normalmente. Vocês estão rindo? O negócio é sério, cara. É seríssimo. Seríssimo. Tanto que tem outras religiões que deixam esses animais justamente para já morrer no lugar deles. Não vou entrar em detalhes aqui por questões que não importam. Mas o fato é, Gideão faz uma coisa diferente. Eles viam que a nação estava passando por dificuldade porque eles estavam colhendo consequência dos seus erros. Eles, num momento específico, depois de 7 anos, começam a clamar. O que Deus faz? Manda um profeta. Porque quando você clama, Deus manda a resposta. Só que o profeta vem trazendo o quê? Vem trazendo a comanda na mão. É tipo o garçom. Qual é a conta? Não está uma comanda aberta para você aqui? Aí, caramba, é porque você fez isso, você consumiu isso, você agiu aqui. É por isso que você está passando, agora está pagando essa conta. Então o profeta vem e traz a mente deles, clareia diante dos olhos deles qual foi o real motivo de estarem passando por aquilo. Eles se arrependem. No próximo passo, agora, vem a situação de Gideão. E é interessante que pergunta, quem era Gideão? Gideão era um assustado no meio de uma nação assustada. É como uma tradução fala. Mas na outra vai falar diferente. Era um covarde no meio de uma nação covarde. Então essa é a reflexão que eu trago para vocês. Ele era só mais um no meio da multidão. Ele era resultado daquilo que eles estavam passando. Você está entendendo isso? Mas quando o anjo do Senhor chega diante dele, e aí foi quando eu lembrei dessa jovem, eu estava escrevendo isso, versículo 14 vai trazer uma coisa interessante para você essa noite. E o versículo os 14 fala que o Senhor se voltou para Gideão e disse, com a força que você tem, vá, liberte Israel da mão de Midian. Pergunta 1. Ele tomou algum suquinho gummy? Desceu sobre ele uma força sobrenatural? Ele foi picado por uma aranha radioativa? Ele recebeu uma transfusão de adamantio? Comeu espinafre?
Pergunto eu para você. Ah, ele foi num lugar específico e fechou o corpo. Foi isso que aconteceu? O que a Bíblia fala? É com essa força que você tem que você vai vencer. Eu acho que você não entendeu. Eu profetizo sobre a tua vida essa noite, que é com essa força que você tem que você vai vencer nesse ano que está se iniciando. É na força que você tem. Ah, não, se aconteceu, não tem que se acontecer alguma coisa. O Senhor manda te dizer essa noite que é com a força que você tem. E aí você me pergunta, será que ele recebeu de primeira? Sim ou não? Não. Como é que você sabe que não? Porque na sequência o anjo vira para ele e continua a frase. Não sou eu que estou te enviando. Traduzindo, ele ainda bateu em cima mais uma vez. É na força é nessa tua força que você vai. E sou eu que estou enviando você. Então, traduzindo, você tem que entender que não é nas suas forças que as coisas vão acontecer, é diante da poderosa mão do Senhor. E o Senhor manda te dizer isso. Você só precisa seguir. Você só precisa sair desse lugar de conforto. Você só precisa sair da inépcia. Você precisa agir. E se você agir, o mundo espiritual vai agir junto com você. Amém. Se você aceitar botar o pé, meu Deus do céu, cara. Se você aceitar dar o passo sobre as águas, ele te faz flutuar. E talvez se você já tenha feito isso, se você estiver afundando, não se preocupa, porque ele estende a mão e te levanta. É sobre isso que nós estamos falando. Sobre tomada de atitude, tomada de decisão. Sobre andar diferente, mas não esperando que um arrepio venha, ou que alguém rodopie, ou que um vulto passe, não. O Senhor manda te dizer que é nessa força que você está, que ele está profetizando sobre ti. Ele está dizendo, faça, se mova e haja, porque a vitória é tua, em nome de Jesus. Aleluia. Já está dentro de você. Já entrou em você. Ele já te deu. Você está entendendo isso? Olha para o irmão do teu lado e fala, está em você. Já está dentro de você, é teu. E aí eu pergunto a você, o que está faltando? Só está faltando uma coisa, sabe o que é? Atitude. Só falta a sua atitude. Meu Deus do céu. Sabe o que a palavra fala também? Esforça-te, tem bom ânimo, porque eu sou contigo. Então a única coisa que está faltando é você decidir se levantar e se mover. E é isso que eu quero profetizar sobre a tua vida. Um ano está se rompendo daqui a alguns minutos. E o Senhor está falando, nós precisamos se mover. Sabe, ele se levantou, se moveu. Já fazia 7 anos que eles estavam pressos. Ele lança um chamado. Os inimigos já tinham atravessado, já estavam acampados no vale, pronto para atacar eles de novo. Ele manda para as 4 tribos que estavam mais ao norte, ele chama Manassés, Zebulon, Asher e Naftali. Diante da convocação dele, viram que algum líder se levantou, porque normalmente tem que ter alguém para guerrear, porque se dá certo, beleza, mas se der errado, a culpa é dele também. Né? Então tem que ter alguém à frente. No momento que teve alguém à frente que teve coragem, eles resolveram sair da inércia também. 32 mil homens se moveram, só que o exército inimigo era como? Que a Bíblia fala? Era como uma nuvem de gafanhotos. E eu vou dizer mais, eles estabeleceram uma nova técnica de combate aqui. Sabe qual foi? A infantaria leve, motorizada. Pela primeira vez na história das guerras, é uma tropa que se move em cima de camelos, porque até então os camelos não eram adestrados. Então eles desenvolveram a técnica de adestrar camelos para o quê? Para poder, na hora do ataque, chegar atrás e não tinha como fugir, meu amigo. Imagina, eu te pego, passa aquele monte de gente com camelo. E aí, o que a gente faz? O nego não sabia como é que combatia contra camelo. Assustava, dava medo. E por isso que eles dominavam vários povos naquele lugar. Você está entendendo isso? Talvez o inimigo venha com técnicas novas contra você, mas você precisa entender que você está na força do Senhor. Talvez sejam coisas antigas, talvez sejam coisas novas, não importa. A pergunta principal é com quem você está. Eram 32 mil contra uma multidão. Mas sabe o que o Senhor fala? Não quero 32 mil. Se vocês forem com 32 mil e acontecer, vocês vão dizer que vocês são cara. Então faz o seguinte, olha para a multidão. Caramba, que multidão sinistra, né? Faz o seguinte, pergunta quem está com medo. Meu amigo, por quê? Quem tiver com medo pode voltar para casa na bênção do Senhor. Sabe quantos desertaram naquele momento? 22 mil. Se já era 32 contra milhares, agora era 10 mil contra milhares. Mas deixa eu dizer uma coisa, 10 mil continuaram pagando o preço, bancando. Vamos enfrentar, se é na força do Senhor, a gente vai enfrentar. Só que o Senhor conheceu o coração daqueles homens.
E aí ele faz o quê? Ele chega para o general Gideão e fala, Gideão, vamos fazer um novo teste. Ele, senhor, só tem 10 mil agora. Vamos fazer um segundo teste. Ai, deve cair uns 200, uns 500. Nessa área de estágio nova ainda, vai cair 800 no máximo. Faz as contas aí com os comandantes dele. Mas vamos lá. Qual é o teste? O teste de beber água. E aí quando eles chegam ali no momento de sede, diante de um riacho, na hora de beber água, eu quero te dizer que daqueles 10 mil, 9.700 foram jogados para um lado e 300 foram jogados para o outro. 9.700 foram ripados naquele teste do Senhor. Somente 300 homens passaram. Se eu te digo que já era uma derrota certa com 32, era uma derrota ao quadrado com 10 mil, e agora ele só te contava com 300 homens. Sabe? Aqueles 300 homens estavam ali para o quê? Eles estavam ali, em princípio, para a morte. Será que você vê alguma semelhança nas histórias? Só que eu preciso te dizer que essa aconteceu 500 anos antes. Uma não inspirou a outra, mas eu acho que alguém já estava inspirado na Bíblia. Tá entendendo esse mistério? Aquilo que você viu no cinema se emocionou, na verdade, aquilo já era uma cópia de uma história bíblica. Então, na verdade, os 300 de Gideão tinham acontecido 500 anos antes e estava escrita a história. Só que agora, diante daquele exército, só tinha 300 homens. E você pergunta, que loucura é essa? Mas o nosso Deus não é um Deus de confusão. E eu te digo que aqueles 300 homens, naquela operação, posso dizer assim, suicida, eles decidem sair para o combate. Só que eles não saem na vontade deles, na força deles, mas eles param para ouvir a voz do líder. E esse líder estava conectado ao Senhor. Então, de novo, eu preciso fazer a pergunta, a quem você tem dado ouvido? Quem tem te seguido? Quem tem te orientado? Quem tem te motivado? Será que é alguém que você pode realmente confiar? Ou será que é alguém que está bem maquiado na internet? Será que é alguém que já montou com um prompt na frente, falando, olhando fixo para frente porque o prompt está passando? É uma reflexão que você precisa fazer, eu não posso fazer por você. E eu termino te dizendo. 300 homens foram. E a história bíblica fala que o anjo passou naquele lugar. E eles começaram a se entrar em desespero depois de uma estratégia de combate do cântaro. Mas isso é uma outra ministração. Não tem tempo agora para falar sobre isso. Mas eles agem uma técnica e naquela técnica Deus potencializa aquilo de uma forma avassaladora e eles começam a guerrear entre eles. E eles começam a se matar e eles entram em desespero. E agora o desespero é tão grande que uns se matam, outros correm atrás e há uma mortandade gigantesca naquele arraial. E no dia seguinte, sabe o que aconteceu? Aqueles 300 homens estavam ali, de frente de tudo aquilo. E na frente deles tinha, sabe o quê? Não só cadáver. Na frente deles tinha prosperidade. Porque agora tinha os despojos da guerra. Deixa eu falar uma coisa para você. Pode vir o que vier sobre o Brasil. Porque eles tomaram a decisão, votaram e vão colher. Mas eu quero dizer que é sobre a tua vida, se você decidir não voltar para casa como um covarde, se você não decidir abandonar o barco, se você não decidir desistir de tudo, se você se mantiver fiel, se mantiver nesse combate, nessa batalha, eu quero profetizar que haverá prosperidade sobre a tua vida. Haverá uma prosperidade tal que você não tem ideia. Haverá uma dificuldade de colher diante de tanta riqueza que vai vir diante dos teus olhos. É disso que eu estou falando. Aqueles homens eram poucos diante de tanta riqueza. Mas isso é injusto. É injustiça social, não é injustiça. Porque quem paga o preço, quem vai para o combate, tem direito a despojo. Quem fica de canto, fica com sobra. E eu pergunto, quem você quer ser? Você quer alguém que vive de sobra de bolsa ou você quer ser um conquistador? Pichara. Ibia Souria. Quem é você? Você decide. Eu não posso decidir por você. As minhas decisões eu já tomei. Eu quero dizer que eu já estou pronto para o combate. Amanhã tem mais uma nova guerra e eu vou levantar e vou sair para ela. Porque eu quero ser mais do que vencedor em Cristo Jesus. Eu quero sair por esse mundo e conquistar mais vidas, ajudar mais famílias, pregar mais o Evangelho. Eu quero ser uma pessoa que vai fazer diferença na face da terra. E eu sei que quanto mais eu entro no terreno do inimigo, mais bênçãos vêm sobre a minha vida e minha família. É disso que eu estou falando. Você precisa tomar a sua decisão. Falta 3 minutos para acabar o ano. 2023 é literalmente o ano dos valentes de Gideão. Eu quero te convidar a se colocar de pé.
2023 é o ano dos valentes de Gideão. E eu pergunto, qual é a posição que você quer tomar? Quem você quer ser em meio a esse combate? Qual é a posição que você quer? Eu quero convidar agora para vocês se reunirem em família. Eu quero convidar minha família para vir para perto de mim.